Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 12 de abril de 2020. Procissões virtuais e reza nas janelas. Itália prepara a celebração da Páscoa em meio à pandemia. Pela primeira vez na história, todas as igrejas do país estarão com as portas fechadas aos fiéis durante as celebrações da Semana Santa e mais de 9.000 procissões deixarão de ser realizadas por causa da epidemia de coronavírus. A missa do domingo de Páscoa também será celebrada pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro no dia 12 de abril sem a presença dos devotos. Devido às restrições impostas pelas autoridades italianas para evitar a propagação da Covid-19, diversas celebrações tradicionais da Semana Santa serão substituídas com missas online, procissões virtuais, velas acesas em horários específicos e orações entoadas simultaneamente em janelas e varandas. Mais que nunca, o uso de novas tecnologias tem demonstrado a sua vocação como instrumento de união, permitindo aos religiosos estarem ainda mais próximos às pessoas, diz em entrevista à BBC News Brasil o jornalista Fábio Bolzetta, presidente da Web Cattolici Italiani, uma associação que desde 2003 ensina a religiosos italianos a utilizarem a tecnologia para se aproximar dos fiéis. O Espiritismo não celebra a Páscoa, mas respeita as manifestações de religiosidade das diversas igrejas cristãs, e também não proíbe que seus adeptos manifestem sua religiosidade. Faço a segunda pausa nas Crônicas do Amanhecer sobre o coronavírus para tratar da Páscoa, ou passagem, simboliza a libertação do povo hebreu da escravidão sofrida durante séculos no Egito, mas no cristianismo comemora a ressurreição do Cristo, que se deu na Páscoa judaica do ano 33 da nossa era, e celebra a continuidade da vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece que a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas. Porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver, sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama, mais justamente, de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo, quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Não é, pois, duvidoso, que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus, e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas, de maneira formal. Donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Suas palavras, um dia, constituirão autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo.
a essa autoridade, de natureza religiosa, virá juntar-se no plano filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela, pelos seus resultados, de maneira por assim dizer material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque se encontra na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis, e por isso tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Enfim, a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à aguda ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmarem as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nula indica e os espíritos a ensinam. Dogma praticamente, de todas as religiões antigas, cada qual com sua versão, a reencarnação vem a ser elevada à condição de lei universal pelo Espiritismo, como condição sine qua non para a evolução de todos os seres viventes. Trata-se da doutrina da pluralidade das existências corpóreas, do renascimento, das muitas vidas corpóreas sucessivas que um espírito necessita para aprender e aperfeiçoar-se, tanto na Terra como em outros planetas habitados do universo. Saindo da reencarnação e passando para a ressurreição, veremos a brutal diferença entre as duas palavras. Ressurreição vem do latim resurrectione, no seio do povo hebreu também no grego anastasis. A palavra correlata designava diversos fenômenos que eram confundidos na mentalidade da época. O seu significado literal é voltar à vida, assim o ato de devolver uma pessoa considerada morta era chamada ressurreição, a aparição de um espírito também era chamada ressurreição, o mesmo acontecendo com a possibilidade de um indivíduo nascer de novo pela reencarnação. Existe a conotação escatológica para esse termo, que é a ressurreição dos mortos no dia do juízo, mas também nisso os teólogos estão enganados. A tão falada ressurreição dos mortos não é mais do que a vulgarização da comunicabilidade dos espíritos pela mediunidade, como ocorre nos dias de hoje, quando os espíritos se comunicam por todo o mundo, e a doutrina espírita está para tudo explicar. A palavra ressuscitar é fazer voltar à vida, ressurgir, quando um médico consegue através de massagens cardíacas ou através de aparelhos trazer novamente à vida o corpo, chama-se na linguagem médica ressuscitação. Dogma dos judeus antigos e de algumas correntes cristãs, pela qual, no final dos tempos, os despojos de todos os corpos humanos, já dispersos e reduzidos a pó, seriam novamente reunidos para a reconstituição daqueles corpos, e novamente unidos substancialmente às respectivas almas para o julgamento final de Deus. Ressuscitar e ressurreição Jesus sempre as empregou, figuradamente, num sentido oculto aos homens e em acepções diversas, conforme aos lugares, aos casos, às circunstâncias, conforme se tratava de uma morte aparente, ou de dar um ensino. Nunca, porém, as empregou no sentido que os homens as atribuíam, de acordo com o estado de suas inteligências, com as suas impressões, tradições e preconceitos, no da volta ao do espírito a um cadáver, a uma podridão, depois de ocorrida a morte real.
O caso de Lázaro, Jesus o ressuscitou, pois Lázaro não estava morto, ele se encontrava num estado de letargia profundo. A ressurreição de Jesus, após a morte na cruz, é o testemunho máximo da perpetuidade da nossa vida no seio da eternidade, pois ele se despojou do corpo carnal assumindo um corpo sutil, materializado. Jesus subiu aos céus em espírito, sua vestimenta carnal ficou na terra em local secreto ou implodiu, como afirmam vários teólogos e exegetas. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de abril de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.